Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta. Se o perpetuador não souber que a relação sexual é uma das proibições e invalidações durante o jejum, o que ele deve fazer? Ele é desculpado e não há nada sobre ele. Segunda pergunta. A ignorância da decisão anterior tem alguma explicação? Sim, há o desconhecimento da proibição de relações sexuais entre os cônjuges durante o dia, como é o caso de um novo muçulmano. Por isso, não tem que expiar. Mas se ele ignorou a expiação, então a decisão sobre a expiação não cai sobre ele. Terceira pergunta. Essa decisão se explica apenas àqueles que ignoram a expiação? Quem sabe que a relação sexual é respeitada durante o dia de jejum, mas não conhece o efeito da expiação por ela, isso não é desculpa para ele fazer. Deve obrigá-lo a expiar. Quarta pergunta. Se uma pessoa está viajando e jejua do país de viagem, então ele tem relações sexuais com sua esposa durante o dia, qual a expiação dele? Ele só tem que compensar por o dia e não a penitência. Quinta pergunta. Quem come por esquecimento, então seu jejum é invalidado por isso e ele deliberadamente tem relações sexuais com sua esposa. O que ele deve fazer? Ele só tem que compensar por esse dia e não há outra expiação para ele. Sexta pergunta. Quem complica o diâmetro e deliberadamente tem relações sexuais com a sua esposa, o que deve fazer? Ele tem que se arrepender para Deus, então ele terá que compensar e fazer a expiação pela relação sexual. Pergunta 7. Quem estraga seu jejum com relações sexuais e depois viaja, o que ele deve fazer? Ele deve se arrepender e buscar o perdão, então ele deve expiar a relação sexual. Pergunta 8. Quem tem relações sexuais com a sua esposa pensando que o amanhecer ainda não chegou, então descobre que o amanhecer chegou, o que ele deve fazer? Nada sobre ele, nem o judiciário, nem a expiação. Pergunta 9. Quem tiver relações sexuais com sua mulher em um dia, quanto lhe custará a expiação? Ele tem a penalidade determinada. Pergunta 10. Quem tiver relações sexuais durante o dia do Ramadã em mais de um dia, quanta expiação é exigida para ele? Ele tem que expiar o número de dias em que seu jejum foi estragado. Pergunta 11. A decisão sobre a expiação por relações sexuais inclui relações sexuais anais? Sim, e é um dos maiores pecados e é obrigatório arrepender-se dele e incluir a expiação pela relação sexual quem o jejuou e o fez. Pergunta 12. O que uma mulher deve fazer para não despertar o desejo do marido jejuante? A mulher que sabe que seu marido não controla sua luxúria deve ficar longe dele e deixar adornos para ele durante o dia do Ramadã, para evitar provocar a luxúria. Pergunta 13. Quem tiver relações sexuais com sua esposa depois quebrou o jejum comendo primeiro, depois teve relação sexual com ela para escapar da severa expiação, qual é a decisão sobre ele? Sua desobediência é mais severa, porque ele violou a santidade do mês 2 vezes, pela comida e pela relação sexual. Então a expiação que lhe é dura e é mais certa, e ele deve se arrepender sinceramente. Pergunta 14. O que o ator faz se a relação sexual continuar até depois do chamado da madrugada para a oração? Ele deve parar e seu jejum será válido, mas se continuar até depois do amanhecer, então ele quebrou o jejum e deve se arrepender e oferecer a expiação. Pergunta 15. Quem tem relações sexuais antes do amanhecer, depois ouve o chamado para a oração, mas depois ejacula, então qual é a regra sobre o jejum? Seu jejum continua válido, porque ele fez o que lhe foi exigido, e o sêmen é gerado a partir de um ato permissível anterior. Então, ele não é obrigado a fazer nenhum tipo de expiação. Pergunta 16. Quem quebra o jejum durante o dia no mês do Ramadã, sem desculpa, depois tem relações sexuais com a sua esposa e não quebrou o jejum para ter relações sexuais, ele tem que expiar? Sim. Ele tem que expiar a relação sexual porque a abstinência é obrigatória para ele, mesmo depois de quebrar o jejum.
Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.